Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre desinformação e como ela pode ser utilizada para diversos fins, seja prejudicar uma pessoa, seja prejudicar um país. Eu fiz uma live sobre isso no Instagram, um dia que estava chovendo muito aqui em São Paulo, e eu peguei o vídeo da gravação e coloquei no YouTube como um vídeo de apresentação sobre esse mesmo assunto. Mas o vídeo ficou muito ruim, com imagem ruim, com som ruim, e eu vou refazê-lo nessa ocasião agora. E eu não tive a oportunidade também, naquele momento, de apresentar alguns slides, algumas imagens, algumas fotos que seriam importantes para elucidar algumas questões, porque eu estava fazendo pelo Instagram, e o Instagram não permite esse tipo de compartilhamento de tela. Pelo menos eu não sei fazer isso de forma eficiente, né? Então eu vou refazer o vídeo, agora mostrando algumas imagens e conseguindo fazer até alguns comparativos, vai ser bem interessante. Naquela ocasião eu analisei o caso do Papa Pio XII e o caso do Pirara no Brasil, e eu vou refazer essa análise agora. Bom, qual que é o objetivo aqui? É mostrar que a guerra de quinta geração, a guerra híbrida, ela utiliza de outras ferramentas, outras armas que estão fora da doutrina militar tradicional da guerra cinética. Então hoje o tiro, a bomba, o helicóptero, o avião, eles têm menos importância nesse cenário atual como forma de vencer o inimigo. Existem outras armas muito mais eficientes, estão dentro desse contexto de não guerra, de guerra híbrida, de guerra não declarada. E nós vamos analisar hoje, portanto, a arma da desinformação. O primeiro caso que eu vou trazer para a gente discutir é o caso do Papa Pio XII. O Papa Pio XII, ele assume o papado e durante o papado dele, os nazistas ascendem ao poder na Alemanha. E começa a Segunda Guerra Mundial e começam as notícias do Holocausto, que os judeus estavam sendo massacrados. O que o Papa Pio XII faz, portanto? Ele elabora um plano muito bem feito para proteger esses judeus. No que consistiu o plano? Ele começou a passar informações por um serviço de inteligência do Vaticano, mostrando para os judeus que Roma era um local seguro para o judeu se esconder no auge da Segunda Guerra Mundial. Então, os judeus começam a ir para Roma para evitar a morte. E qual a estratégia do Papa? Esses judeus são escondidos em igrejas, subsolos de igrejas, ou algum esconderijo provido pela Igreja Católica, e eles ficam escondidos durante esse período. Nessa época, os fascistas, Mussolini começa a perceber que estava havendo a entrada de judeus na Europa, em Roma. E ele, inclusive, pede auxílio a Hitler sobre o que fazer. E Hitler, para se certificar do que estava acontecendo, ele determina que a SS, a polícia nazista, a polícia especial, faça um censo sobre a entrada dessa população. E os nazistas chegam à conclusão, com o censo, que os judeus estavam realmente entrando em Roma. Então, Mussolini e Hitler entram num combinado e resolvem elaborar um plano para capturar esses judeus e eventualmente levá-los até os campos de concentração. O que o Papa Pio XII determina, então? Ele elabora um sistema de comunicação mediante o sino das igrejas, de forma que sempre que uma patrulha de Mussolini passasse para averiguar se existiam judeus escondidos nas igrejas, as igrejas se comunicavam através desses sinais emitidos pelos sinos e eles conseguiam ou realocar os judeus ou esconder em outras partes no território de Roma. Então, começa com a igreja, o sino vai se espalhando por toda a cidade e toda a cidade começa a saber, a igreja começa a saber que os fascistas estão procurando os judeus para entregá-los à morte. Para vocês terem uma ideia, nesse período tem uma estimativa de que
155 conventos e mosteiros em Roma deram abrigos para mais de 5.000 judeus. E existe uma estatística oficial também que diz que 80% dos judeus europeus morreram naqueles anos, sendo que 80% dos judeus italianos foram salvos. Outra estatística pela via indireta diz que essa estratégia adotada pelo Papa poupou a vida de mais ou menos 300.000 judeus na Itália. Tem um caso interessante durante esse período também, que já em meados da guerra, há um bombardeio sobre Castel Gandolfo, que é a residência de verão do Papa. Cai uma bomba sobre lá, sobre Castel Gandolfo, não se sabe se foi proposital ou não, existe uma discussão aí se era um soldado bêbado, se foi um acidente, enfim, não é relevante. Mas quando foram fazer o levantamento dos danos, descobriram que tinha 500 pessoas mortas derivadas da bomba que caiu em Castel Gandolfo, sendo que dessas 500 pessoas, 250 eram judeus. Ou seja, o local estava apinhado de gente escondida. Era a residência oficial do Papa e ele usou essa residência como refúgio para essas pessoas que eram perseguidas. Perfeito. A guerra acaba. Bebeu uma água. A guerra acaba e o Papa Pio XII começa a entrar em confronto com os comunistas soviéticos, não com os chineses. Não sei se vocês sabem, mas os chineses e os soviéticos não se batiam naquela época, então tinha uma rixa dentro da ideologia, né? E o Papa começou a se desentender muito com os comunistas soviéticos, porque ele entendia que a doutrina católica era incompatível com o marxismo. O tempo passa, esses atritos aumentam, e o Papa falece em 1958. E aí Nikita Khrushchev, o líder soviético à época, ele percebe uma chance, ele percebe um gap. Ele tem a ideia porque ele tinha muito ranço, muita raiva do Papa, ele chama a liderança do KGB, do Serviço Secreto Soviético, e determina que eles montem uma operação de enquadramento. O que é o enquadramento? Você pega uma pessoa, no caso o Papa, e monta toda uma operação que vai minar a imagem do Papa, uma operação de desestruturação. Tecnicamente, o nome disso na espionagem é enquadramento. Então, o Khrushchev determina que o KGB monte uma operação de enquadramento do Papa para desacreditá-lo, né? Desestabilizar a autoridade moral que ele tinha perante o Vaticano, né? A imagem póstuma dele, e também na Europa Ocidental. Era um Papa que era muito respeitado à época. E então o Khrushchev determina que o KGB opere dessa forma. O KGB começa uma operação de desestabilização da imagem do Papa sob a égide do seguinte lema: homens mortos não podem se defender. Então, o que eles começam a fazer? Eles têm a ideia. Eles determinam que seja montada uma peça de teatro que vai retratar o Papa como um Papa nazista. Então perceba como que eles fazem. Eles pegam exatamente o grande trunfo do Papa, que foi ser um Papa antinazista, que defendeu os judeus, invertem isso, uma polarização, para montar a imagem extremamente contrária, completamente polarizada, de que um Papa é um nazista. E eles o KGB contrata um produtor e um diretor da peça que eram ligados ao Partido Comunista tcheco, na época, que é o Erwin Piscator e o Rolf Hochhuth, não sei pronunciar direito. E eles montam uma peça chamada O Vigário. Lembrem-se, nessa época não existia internet, né? Então o teatro ele era uma boa forma de comunicação e de influência cultural, de trespassamento de mensagens através da cultura. Então eles chamam esses dois, esse diretor e esse produtor que eram ligados ao Partido Comunista, e eles montam uma peça chamada O Vigário. A peça é montada, estreia na Broadway, mas não faz muito sucesso. Aqui que o KGB faz. O KGB começa a recrutar atores de Hollywood, e esses atores não sabiam que estavam sendo recrutados,
para que eles falassem que a peça era muito boa. Então, uma dessas pessoas que foi recrutada, sem saber que estava sendo recrutado, isso existe, tá? Foi o Marlon Brando. Então, o Marlon Brando começou a fazer propaganda da peça O Vigário e falar que era uma peça muito boa. Não sei nem se ele chegou a assistir O Vigário. Mas esse recrutamento tácito funciona e as pessoas começam a ir ver a peça O Vigário na Broadway. E a peça fica muito famosa e essa peça está retratando o Papa Pio XII como um papa nazista. Só que, mesmo assim, teatro já era algo elitizado. Então nem todo mundo conseguia ter acesso a esse meio cultural. Então o que o KGB faz além da peça? Eles começam a colocar nos meios de comunicação aparentes provas de que o Papa era um Papa nazista. E eles começam a publicar algumas fotos que, em tese, comprovariam isso. E eu vou mostrar uma dessas fotos para vocês. Essa é uma foto, vocês estão vendo na tela, que mostra, aparentemente, essa foto foi publicada em diversos jornais à época. E o que aparecia na legenda da foto? Que esse era o Papa Pio XII, realmente esse é o Papa Pio XII. E ele estava saindo de uma reunião com a cúpula nazista no ano de 1939, durante a guerra, portanto. Ou período bem anterior à guerra, né? Enfim, ele estava saindo de uma reunião com a cúpula nazista, Hitler já estava no poder, e aqui, segundo a legenda da foto, ele estava sendo cumprimentado por um oficial nazista, sendo que ao fundo há um oficial nazista fazendo a guarda. Essa foi a foto que foi publicada no mundo inteiro e passada por jornais do mundo inteiro com essa história que eu contei. O Papa saindo de uma reunião com os nazistas, sendo cumprimentado por um oficial nazista e um soldado nazista ao fundo. Eu vou passar para a próxima foto. Um minuto. Perdão. Essa é uma foto, já é a mesma foto, mas ela está tratada com recursos atuais. E aqui a gente já dá para ver, já dá para entender por que a primeira foto estava com um blur, com um desfoque. Eu vou voltar para a primeira foto. Veja como ela é muito mais desfocada em relação a essa tratada. Esse desfoque foi feito propositalmente pelo KGB para não dar alguns elementos que dariam indício de que a foto não retratava aquilo que o KGB dizia retratar. Essa é a foto com recursos atuais. A gente já vê aqui que isso não é um aparente uniforme nazista e tem sérias dúvidas também sobre a imagem do soldado ao fundo. Ok? Essa é a foto que foi realmente tirada na ocasião. E essa foto deixa cabalmente comprovado que o Papa não estava saindo de uma reunião nazista. Por quê? Aqui à esquerda vocês veem esse soldado com um fuzil na mão, olhando para o Papa, e no capacete dele não existe a insígnia nazista. E os capacetes nazistas tinham a insígnia nazista. O oficial que está cumprimentando, ele está, e com a porta aberta aqui, ele está com um uniforme que não é nazista também. Outra coisa que foi crucial para os soviéticos cortarem da foto, a porta. Essa porta, ela demonstra cabalmente que não era uma viatura nazista. Aqui na foto vocês veem que a ponta da porta ela é quadrada e as viaturas nazistas, essa ponta de porta, ela era redonda. Outra coisa que quem tem o olhar experiente sabe ver, né, o olhar militar técnico, a distância entre o paralama e a roda. Eles dizem, eu não entendo desse assunto, eles dizem que é uma distância que não é no padrão militar, não é no padrão nazista. Então é por isso que os soviéticos publicaram essa foto aqui. Não aparece o soldado à esquerda, não aparece a porta à direita, não aparece o paralama também à direita. Olha só que interessante. O realce, a dicotomia, né? A distância entre o que foi realmente tirado e a foto que foi publicada com a história. Essa foto aqui, ela dá outros elementos. Ela deixa bem claro
que, diferentemente do que os soviéticos falaram, essa foto não foi tirada em 1939, mas ela foi tirada em 1927, durante a República de Weimar. Voltando para mim. Ah, não. Antes, voltei para mim, mas eu vou mostrar mais duas fotos que os soviéticos utilizaram à época. Olhem isso. Essa é uma foto que os soviéticos disseram que era do Papa Pio XII sendo cumprimentado por oficiais nazistas. Só que essa informação é falsa. Esses soldados, eles são espanhóis. E lembrem-se, Espanha foi neutra na guerra. Vou mostrar agora outra foto que os soviéticos usaram para fazer o enquadramento do Papa e atribuir a ele a imagem de Papa nazista. Essa foto aqui foi editada e com a legenda falando o seguinte. Aqui uma saudação ao Papa Romano, né? Aqui a foto do Papa Pio XII. E aparentemente essas pessoas estão fazendo a saudação nazista. Percebam os braços erguidos, idêntico à saudação nazista. Mas essa foto também foi editada. A foto real é essa que eu vou mostrar. Aqui são os judeus, à esquerda da tela, alguns judeus. Tá? E essa saudação não é a saudação nazista. É uma saudação em comemoração ao fim da guerra. E agradecendo ao Papa o apoio que ele deu aos judeus. Então vejam como os soviéticos manipularam isso. Gente, é bizarro essa foto. Putz, eles conseguiram passar a imagem de que era um Papa nazista, sendo que muito pelo contrário, a foto foi tirada numa ocasião em que celebravam o antinazismo do Papa. Voltando para mim. O que a gente tira de lição desse caso, né? Do caso do Papa? Ele é importante. Sempre que a gente vê alguém sendo bombardeado com alguma operação que aparenta ser de desinformação, saiba que aquilo é estruturado, aquilo é de caso pensado. Isso vale para todo mundo. Isso vale para político. Isso vale para artista de primeira ou segunda categoria. Isso vale para empresários. Então, existem técnicas de desestabilização da imagem de uma pessoa que são armas de guerra. No caso aqui do Papa, essa arma de guerra foi muito bem utilizada de forma muito eficaz. Tanto é que, até hoje, tem gente que acredita que o Papa Pio XII é um Papa nazista, sendo que isso é totalmente mentira. Então, a lição que fica é: saibam que isso existe como desestruturação de uma personalidade e mudança da imagem que essa pessoa tem perante sociedade, perante governos, perante pessoas. Então, sempre que a gente se deparar com alguém sendo bombardeado por imprensa, saiba que provavelmente tem alguém financiando isso. Veja, por exemplo, o caso do Marlon Brando. Ele foi usado como isca para desestabilizar a imagem do Papa, mesmo sem saber. Fazendo analogia com os dias de hoje, seria mais ou menos como você abrir o Twitter e ver, por exemplo, alguém fazendo uma campanha a favor ou contra um produto, a favor ou contra uma empresa, e isso se massificar. Existem meios de comunicação que a gente tem no Brasil que, se você entrar, você vai ver que eles se servem basicamente para fazer propaganda contra ou a favor de uma ideologia política. Isso é pago, tá? Isso não é gratuito. Isso não é jornalismo. O jornalismo se dedica a fatos e não a ideologização, ou defesa, ou ataque a alguém. Então saibam que existem meios de comunicação no Brasil que são financiados por entidades nacionais e estrangeiras com um fim político.
Isso não é nenhuma teoria da conspiração. Isso existe, isso consta em manuais de guerra, de operação psicológica e desinformação. Veja o caso, por exemplo, do ator de Hollywood que acabou sendo usado para isso, né? Marlon Brando foi, sem saber, uma vítima da desinformação também. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o caso do Pirara. Vou fazer uma segunda versão, porque senão essa aqui vai ficar muito longa. Eu agradeço a atenção de todos e obrigado por todos os feedbacks que eu estou recebendo. O objetivo aqui é a gente começar a elucidar alguns fatos da política e geopolítica internacional e perder aquele ranço de que é coisa de teórico da conspiração maluco. Isso existe, são armas de guerra, elas estão estruturadas em manuais, manual no Brasil, na Rússia, na China, nos Estados Unidos. E o que acontece? Os militares, eles têm o monopólio desse conhecimento, em geral, até porque a sociedade civil não se comunica muito com eles. Não estou pondo culpa em ninguém aqui. Mas esse conhecimento ele está restrito aos círculos militares e um dos objetivos do canal é publicizar isso, deixar a comunidade mais consciente dessas técnicas. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça, se você gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.